Olá galera, estamos mais aqui com a aula do ProEnem com o professor Roberto Corrêa, História do Brasil. A aula de hoje, o governo Dutra, esse período democrático que vai de 46 a 64. Você que está no seu iPad, iPhone, você que está com o seu notebook, com o seu computador de gabinete, você que não está assistindo da maneira que for, sempre lembre, estudar vale a pena, caia dentro, estuda, guerreiro, eu sei que você está com preguiça às vezes, cara, continua vendo os vídeos, continua fazendo exercício, pega nossas aulas no seu PDF, revisa as aulas e arrebenta lá no Enem, que você vai conseguir, você vai alcançar a sua vitória. Vamos lá, galera. História com o professor Roberto Corrêa, como eu falei, curso para o Enem, um curso que vai te aprovar no vestibular. Governo Dutra, de 46 a 50. E aí, vamos começar a falar de economia no governo Dutra. Quando o presidente Eurico Gaspar Dutra assumiu o poder, ele assumiu o poder com uma economia favorável. Como assim uma economia favorável? O Brasil tinha uma balança comercial favorável, um saldo positivo por causa da guerra. Aproximadamente 700 milhões de dólares. É o que o Brasil tinha em caixa sobrando. O Brasil não só tinha 700 milhões de dólares sobrando, devido à guerra, o Brasil exportou muitas mercadorias para a Europa, como o Brasil ainda tinha como devedores França e Inglaterra. Então, olha que cenário. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tem 700 milhões sobrando em caixa. E mais do que isso, nós temos devedores como França e Inglaterra. Quer dizer, França e Inglaterra vão ter dívida externa com a gente. E aí o que acontece? O nosso amigo Dutra vai acabar seguindo aí uma política liberal, liberalismo econômico. O que é isso? Vai adotar uma política de livre comércio. Nessa política de livre comércio, indicada pelos Estados Unidos, o Brasil vai perder esse dinheiro todo. Até porque você vai ter a missão ABINC. Essa missão ABINC foi uma missão de conselheiros, de pesquisadores, de economistas americanos que vieram para cá fazer um relatório da economia brasileira. E duas coisas chamam a atenção. Primeiro, eles falaram para adotar o liberalismo econômico, o livre comércio com os Estados Unidos. E segundo, que o Brasil não teria petróleo, que não valeria a pena investir no petróleo brasileiro, isso seria uma besteira. Então, essa missão ABINC também falou para o governo Dutra não aumentar os salários, fazer um arroxo salarial. Os salários no Brasil estavam muito altos, eram muito ruins para os empresários. Foi um governo que manteve, durante todo o seu período, uma repressão ao movimento operário e um arroxo salarial absurdo. Você não vai ter aumento salarial no governo Dutra. Ainda, com essa política de liberalismo econômico, nós começamos a importar produtos. Importamos produtos como automóveis, perfumes, TVs. Vamos parar aí na TV para a gente fazer aqui uma coisa interessante. Imagina o cara comprando uma TV em 46, 47. O cara comprava uma TV em 46, 47, tá bom, política liberal, tá importando TV. Pô, professor, eu gosto de assistir minha TV, qual o problema do cara importar a TV? Só que você de casa tem que lembrar uma coisa. Você está comprando uma TV sem ter canal de televisão no Brasil. O primeiro canal de televisão no Brasil é a TV Tupi em 50. Então você ficou 3, 4 anos ligando a sua TV e só vendo aquele chuvisco. Imagina isso. Quer dizer, o cara comprava uma TV, mas ele não podia ver uma imagem porque o canal de televisão só em 50. Então não tenha dúvida que foi um desperdício, você gastar dinheiro importando TVs sem ter canal de televisão. Ou ainda, importamos ioiôs, importamos bambolês, importamos chiclete. Quer dizer, foi uma farra das importações. Compramos uma série de produtos americanos. Você lembra que eu falei que nós tínhamos uma balança comercial de 700 milhões favorável, não foi isso? 2 anos depois a gente pega dinheiro emprestado com o FMI. Quer dizer, a política econômica do governo Dutra foi assim, terrível. Como é que você pega um país com 700 milhões sobrando, com França e Inglaterra com dívida externa com a gente, e 2 anos depois o Brasil já estava pegando dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, foi desastrosa essa política liberal. No final do governo, ele muda um pouquinho essa política. Ele corta essa política liberal e começa a adotar uma política mais intervencionista. Inclusive, ele vai lançar o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, como eu falei para vocês, você vai ter a criação, por exemplo, da Via Dutra, interligando nesse momento São Paulo e Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, o Plano SALT, ele não consegue fazer com que o Brasil cresça o que poderia crescer. O Brasil, na época do governo Dutra, está crescendo em média 5 a 6% ao ano. Mas você em casa deve estar pensando assim, mas professor, hoje a nossa economia cresce 1%, 2% ao ano, 3%, quando cresce 3% todo mundo elogia. Você está criticando um crescimento de 5, 6%? Estou. E sabe por que eu estou criticando um crescimento de 5, 6%? Você tem que lembrar que o mundo estava destruído por causa da guerra e o Brasil não.
Quer dizer, era o momento do Brasil alavancar um desenvolvimento maior e não conseguiu pela essa política liberal feita no governo Dutra. Vem cá, vamos para a política. Na política nós sabemos que pós-45, Guerra Fria, não é isso? Mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética. Conjuntura internacional, Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. O Brasil se aproxima dos Estados Unidos, né? Principalmente no governo Dutra. O governo Dutra se alia aos Estados Unidos. Quer dizer, estamos aqui, nos aproximamos, somos amigos, é isso aí. Então, a aproximação com os Estados Unidos, fechamento em 47 do Partido Comunista Brasileiro. Isso é muito importante, que apesar do governo Dutra ser um governo democrático, de certa forma, nós temos que lembrar que o governo Dutra não só reprimiu o movimento operário, que está reclamando do arroz salarial, como ele fechou o Partido Comunista Brasileiro, tá? Partido Comunista Brasileiro fechado no governo Dutra. Fechamento contra o movimento operário, né? Repressão contra o movimento operário, fechamento de sindicatos, como eu havia falado para vocês. Ruptura das relações diplomáticas com a União Soviética, quer dizer, não só fechamos o Partido Comunista, não só reprimimos o movimento operário, fechamos sindicatos, como também rompemos com a União Soviética. A União Soviética não era mais uma parceira, a União Soviética não era mais um país amigo do Brasil. Quer dizer, dentro da Guerra Fria, o Brasil se mostrava cada vez mais amigo e aliado dos Estados Unidos. Inclusive, em 47 assinamos o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Você não precisa de ficar decorando essas coisas, mas você precisa de saber o que foi. Esse tratado é uma defesa militar da América contra os vermelhos. Quer dizer, a América unida contra o quê? Contra o comunismo. Lembra daquele personagem de desenho animado, Capitão América? É isso. Você lembra que o Capitão América foi criado no contexto da Segunda Guerra. E você lembra que teve até uma questão do Enem lindíssima, que era o Capitão América dando um soco, né, num gibi, um soco na cara do Hitler. Quer dizer, o Capitão América, a América contra o nazismo, não foi isso? Agora você pega os outros gibis do Capitão América, as outras revistas. Você vai notar que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o principal inimigo do Capitão América vai ser quem? A Caveira Vermelha. Gente, associa. Quem é a Caveira Vermelha? A União Soviética. Entendeu? Quer dizer, olha como é que as próprias revistas acabam reproduzindo o quê? Acabam reproduzindo a ideologia da época. Só por uma curiosidade, para você que está aí em casa, o Superman, ele é criado em que contexto? Crise de 29. Você tem a crise de 29, você vai ter uma grande depressão nos Estados Unidos, você cria um super-herói que não tem falhas. Se você analisar, o Superman não tem falhas. Ele tem todos os poderes possíveis e imagináveis. As histórias começaram a ficar tão ruins, tão sem graça, que depois introduziram a história da Kryptonita como a fraqueza dele. Porque ele não tinha falhas, ninguém conseguia derrotá-lo. Mas voltando aqui. Defesa, tá? Da América contra o comunismo, o TIAR. Foi criada também a Organização dos Estados Americanos. Se o primeiro é um acordo militar, o segundo é um acordo comercial. Você tem que lembrar que nessa OEA, quem vai ser expulsa depois vai ser Cuba, por se declarar socialista. Tá? A OEA vai acabar expulsando Cuba, que é o chamado embargo econômico. E em 49 foi criado a ESG, a Escola Superior de Guerra, que vai doutrinar os militares brasileiros a seguir uma orientação de direita e não de esquerda. Preste atenção aqui no que eu vou dizer para você. A ESG, você vai ter professores americanos vindo para cá, e esses professores americanos em contato com pesquisadores e professores brasileiros, com militares brasileiros, vão acabar falando que o comunismo é mau, que o comunista come criancinha, quer dizer, eles vão falar que o comunismo é ruim, que o capitalismo é bom. Por isso você começa a ter, né, um movimento militar anticomunista no Brasil. Esse movimento militar anticomunista vai ser doutrinado pela ESG, que era ligada à chamada War College americana, quer dizer, a escola de guerra americana. Resultado, podemos falar que são esses pensadores da ESG, são esses intelectuais de direita da ESG que vão fazer o golpe de 64. A ditadura de 64 é resultado de uma ideologia de direita que foi introduzida pela ESG, não só a militares de alta patente, como também a lideranças civis. Olha, final do governo Dutra. Final do governo Dutra, Copa do Mundo. E o Brasil era um espetáculo. Para você ter uma ideia, no triangular final o Brasil deu goleada em todos os times. Nós goleamos a Espanha, goleamos a Suécia, contra a Suécia foi 7-1, é nem bom lembrar desse placar, né? Que a gente lembra de outro 7-1, mas tudo bem. Volta aqui. Nós ganhamos da Espanha, nós ganhamos da Suécia, 7-1. E a gente precisava de um empate para ser campeão do mundo contra o Uruguai. O Maracanã cheio, com mais de 200 mil telespectadores,
espectadores que estavam ali, o público presente, e todo mundo esperava que o Brasil fosse golear o Uruguai. Todo mundo dava como certa que a gente ia conseguir ganhar a primeira Copa do Mundo. Nós saímos na frente, fizemos 1-0, né? E aí a expectativa era que a gente pudesse, né, meter uma goleada no Uruguai. O que aconteceu? O Uruguai acabou virando o jogo e ganhando de 2-1. Podemos falar que essa é a pior derrota do futebol brasileiro, porque era a expectativa. O Brasil ia ser campeão do mundo. A Copa em casa, o Maracanã lotado, a nossa equipe dando goleadas de 6, 7. E você chega para o Uruguai, que era um time excelente, tinha ganho seus jogos, mas ganha seus jogos de forma apertada. E aí, quando joga Brasil-Uruguai, todo mundo esperando a goleada, e o Brasil perde de 2-1, né, com um gol de Didier, no finalzinho ali, aos 34 do segundo tempo, ele reverte o jogo aí, vira o jogo, 2-1, Uruguai. Tem um detalhe engraçado que, no finalzinho do jogo ainda, o empate dava o título ao Brasil, o Brasil ainda mete uma bola na trave, né? Quer dizer, você imagina como é que é essa peculiaridade do futebol. Se aquela bola tivesse entrado... Resultado. Qual foi o único jogo que o presidente Dutra foi? Foi o jogo no Maracanã, a final. E aí, o Brasil perdeu. Vai ser chamado de pé frio. Vai ser depois execrado da política. Mas em 50, não só a Copa do Mundo estava rolando. Estava rolando também, sabe o quê? Propaganda eleitoral. E você tinha um candidato assim, bota o retrato do velhinho na parede, bota o retrato do velhinho no mesmo lugar que ele faz a gente trabalhar. Quer dizer, em 50 o Maracanã só acabava, com a Copa do Mundo e o governo Dutra, e entraria o segundo governo Getúlio Vargas. Galera, curso Pro-Enem, aquele que vai te aprovar no vestibular, governo Dutra, atenção para ele, estude e um grande abraço.